Olá, bom dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do projeto Setembro o Ano Todo, cuidando da saúde mental e espiritual, realizado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. Eu, Patrick Ribeiro, sou trabalhador então da doutrina espírita, faço parte do grupo de voluntários do SEBMAC e estou aqui de volta, juntamente com a minha colega Thaís, para estudarmos juntos uma nova temática. Bom dia, meu nome é Thaís, sou professora, psicóloga educacional e escolar e também trabalho como voluntária no SEBMAC. Esse vídeo, nós daremos continuidade na nossa caminhada e estudo e aprendizagem sobre a mente e o espírito. No episódio desse mês, nós vamos tratar sobre a depressão, que é uma das doenças mentais que mais cresce no mundo. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema. Esse tema, está sendo muito comentado nos dias de hoje, como a Thaís estava falando, e a gente acaba ainda encontrando pessoas aí sem esperança, que não conseguem enxergar perspectivas de futuro, não conseguem visualizar de alguma forma o amanhã. E apesar de ser um tema tão atual, vale lembrar que essa doença sempre fez parte da história da humanidade e que tem tido uma crescente aí assustadora. Os espíritos, por meio de Chico Xavier, já haviam avisado que a depressão seria uma das grandes enfermidades do século XXI. Então, a depressão em si, ela não é uma patologia nova, contudo, o termo depressão é novo e encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma referência já à depressão, mas com a palavra melancolia. Aparece ali no capítulo 5, no item 25, só que está com o título, então, A Melancolia. Dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela Organização Mundial da Saúde apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que equivale a 11,7 milhões de brasileiros. Se a gente for ver isso a um nível continental, o Brasil aparece atrás apenas dos Estados Unidos, onde, segundo a OMS, 5,9% da população sofre de transtorno de depressão. Então, a depressão ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e estima-se aí que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno, de acordo aí com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a depressão, ela não é uma brincadeira, ela não é uma preguiça. A depressão é uma enfermidade que precisamos levar a sério, que precisa ser conhecida, que tem tratamento e ela pode ser prevenida ou curada quando damos a ela, então, a devida atenção. Então, a gente vai entender hoje, o que é depressão, quais são as suas características, suas causas, os sintomas, e o que a gente pode fazer, para sair ou, pelo menos, minimizar as consequências da depressão, Exatamente, Patrick. Então, no CID-10, que é a classificação internacional de doenças, a depressão ela aparece como transtorno depressivo recorrente, uma enfermidade mental relacionada às emoções que provoca, na maioria das vezes, uma tristeza profunda e prolongada. Contudo, nem toda tristeza pode ser definida como depressão. Assim como nem toda depressão haverá sinais de tristeza aparente, A gente costuma muito ligar a depressão com a tristeza. O Dr. Andrei Moreira, na palestra Depressão, uma abordagem médico-espírita, explica que a tristeza é uma emoção natural, que faz parte da vida e que, como uma emoção natural, ela tem a sua função. Ela tem o seu papel, o seu movimento, ela tem o seu início e o seu fim. Já a depressão é uma cronificação da tristeza, quando o estágio momentâneo e passageiro se torna permanente e se associa a sintomas físicos, neuroquímicos e cerebrais, assim como espirituais, que a gente vai estar abordando aqui nesse vídeo. E o doutor Andrei Moreira, também nessa mesma palestra citada pela Thaís, ele exemplifica a tristeza comparando a um quartinho dos fundos.
Só que nesse caso é o local onde a gente guarda, então, sentimentos, lembranças, as emoções que evitamos aí enfrentar. Então a gente sabe que tem que desapegar, mas a gente não quer lidar naquele momento e vai deixando isso para depois, né? Com o tempo, esse espaço ele se enche, né, e começa ali a acumular pó, sujeira, né? Então tem gente ali com um quarto enorme, guardando sonhos, opiniões, pensamentos, projetos, vontades, emoções, falas, sentimentos, enfim, aquilo vai se acumulando no inconsciente da pessoa e vai ganhando uma força autônoma e começa então a nos comandar e daqui a pouco começa a dar então sinais como a tristeza, como a angústia, traz aí sentimentos de mal-estar, enfim, vai causando aí um desconforto emocional. Assim, como a gente precisa, então, limpar fisicamente esse quartinho, nós também temos que fazer uma faxina na nossa alma, identificando e compreendendo os nossos sentimentos. Então é preciso se questionar, né? Eu estou triste? Por que eu estou triste? É a primeira vez que eu sinto isso? É algo que é recorrente na minha vida? Então isso exige de nós um autoconhecimento, né? Uma coragem para avaliar o que nos faz bem, o que precisa, né, ser descartado. A gente então tem que refletir sobre as nossas emoções, né? Isso vai nos ajudar a evitar este acúmulo aí de mágoas e inseguranças e fazer com que isso tome controle das nossas vidas. Então a gente vai aí retirando essas coisas dos quartinhos dos fundos, né? Item por item, e vai dando nome a esses sentimentos, né? E se perguntando, né? Para que serve? A quem pertence? Isso é meu? Não é meu? É algo realmente que eu preciso? Eu quero manter isso? Ou eu descarto? Ou tem alguma possibilidade de eu reformar isso? Então, a gente precisa fazer essa faxina na alma. Então, nós precisamos identificar, entender o que a gente está sentindo, o que realmente é importante para as nossas vidas e encontrarmos, então, meio para nos tratarmos corretamente antes que tudo isso se acumule, né, e tome conta de nós. Então, a gente vai começar entendendo mais da depressão e vamos começar, então, conhecendo os tipos de depressão. Elas podem ser divididas em dois tipos, basicamente. A exógena, que ela é causada por fatores externos, aí, como o estresse, problemas familiares, profissionais, perdas, rupturas. E tem também as endógenas, né, que são causadas, então, por fatores internos, como uma predisposição genética, né, ou as alterações biológicas ou bioquímicas que afetam aí o humor e o comportamento. Então, basicamente, elas são duas, exógena e endógenas, né? E a partir daí, então, a gente traça os sintomas da depressão, né? Esses sintomas, eles podem ser identificados por psicólogos, professores, profissionais que estejam acompanhando, né, o paciente, ou até mesmo ser identificado dentro da casa espírita, numa conversa fraterna, em algum atendimento, e a família, quando comunicada, ela deve, né, levar a sério, indicando a suspeita do transtorno para tomar alguma providência. Mas o diagnóstico da depressão é um processo bem cauteloso, que deve ser realizado apenas por profissionais da saúde, que são os psiquiatras. Em linha geral, né, no livro Cura Espiritual da Depressão, de Alírio Filho, ele apresenta alguns sintomas característicos que podem servir de alerta. Lembrando que esse vídeo, né, e o que a gente está comentando aqui é para prevenção, né, e a gente sempre vai falar isso durante a nossa fala, porque é necessário a gente prevenir para que o mais grave não aconteça, para que não chegue ao ponto, né, da pessoa perder totalmente a vontade e o desprezo pela vida. Então, nós vamos ter os sintomas psíquicos, que é humor depressivo, como a tristeza, negatividade, desesperança, desânimo, autodesvalorização, culpa, né? O desprezo pela vida, onde a pessoa perde o interesse por coisas
que fazia, gostava, né? Os seus passatempos prediletos, redução na capacidade de sentir prazer nas atividades que antes eram interessantes, redução da concentração, da capacidade de pensar, tomar decisões. Depois a gente tem os sintomas fisiológicos, que é mais relacionada ao corpo, que são perda de energia, fadiga persistente, mesmo sem esforço físico nenhum, alteração do sono, que pode ser ou dormir demais ou ter insônia, falta de apetite, né? A mesma coisa, ou comer demais ou não ter o apetite, redução do interesse sexual e as dores somatizadas que podem acarretar em hematomas, né? Depois a gente tem os sinais comportamentais, que é o afastamento social, né? Muito comum em quem tem depressão, a pessoa tende a se isolar, a querer ficar mais sozinha, quieta no seu canto. Crises de choro, alteração psicomotora, dificuldade de enfrentar adversidades da vida como um todo. E os sintomas espirituais, né? Que é basicamente o mais importante, é o distanciamento de Deus. A pessoa que está com depressão, ela se afasta de Deus, ela duvida da existência de Deus, né? Ela tem falta de esperança, um cansaço mental muito grande, sensação de ver vultos, ouvir vozes, sentir cheiros, né, estranhos, sensações de presença também, peso na nuca, né? Então, esses comportamentos, eles podem levar à mutilação, né? E essa mutilação, ela vem não como uma preocupação em tirar a vida, mas uma preocupação em retirar aquela dor que é tão profunda, né, daquele vazio que a pessoa está sentindo e que ela não sabe como fazer para que aquilo desapareça, né? Então, a mutilação é isso. E até mesmo pensamentos suicidas, né? Então, é muito sério isso. E quais são, então, as causas aí, então, da depressão, né? A depressão, ela pode ter, então, causas físicas ou espirituais, mas nem toda depressão é espiritual. Então, pode acontecer de você desenvolver o transtorno e, por isso, com a sua baixa vibração, atrai, então, irmãos de baixa vibração também. Então, você atrai ali por afinidade, por uma sintonia, mas não quer dizer, então, que seja, né, uma obsessão. Então, portanto, para poder identificar isso, você tem que frequentar uma casa espírita, né, participar de uma conversa fraterna, né, mas nunca deixar também de buscar ali o auxílio médico. Então, dizemos que a depressão, ela tem um fundo espiritual muito grande quando há essa predominância da culpa, da rebeldia, que não é explicada nessa vida, mas em vidas passadas. Causas físicas, então, aí da depressão. Então, a gente tem o fator genético, que é a tendência familiar, né, ocorre aí pela atração magnética, onde a doutrina espírita esclarece que pessoas com comprometimentos similares reencarnam na mesma família. Aí a predisposição genética não quer dizer que será desenvolvido o transtorno. A escolha de cumprir o seu propósito existencial sem se revoltar vai aí anular aí o potencial, né, de gerar essa doença. Tem aí o fator também neuroquímico e cerebral, que são causados aí por alterações energéticas no perispírito, que irá produzir, né, a diminuição dos neurotransmissores nas células cerebrais. Só para a gente entender um pouco melhor, os neurotransmissores aí são os geradores aí da sensação de prazer. A diminuição, então, desses neurotransmissores, né, acontece aí, então, devido a fatores energéticos inibidores, motivados aí que são pelos sentimentos negativos, a questão da rebeldia, o negativismo, né? Sendo isso, então, um ciclo vicioso que amplia esse quadro de negativismo depressivo, podendo aí, então, se tornar num caso grave. Outras pesquisas também apontam alterações anatômicas no cérebro, especialmente no córtex pré-frontal, e essas alterações não são as causas, mas são os efeitos aí.
A gente tem também o fator perdas, então qualquer tipo de perda, né, a perda de um ente querido, frustrações amorosas, o desemprego, o divórcio, aposentadoria, menopausa, etc. Qualquer situação que ocorra em uma mudança, né? Espiritualmente falando, aí são provas, né, que convidam ao desprendimento, e esse apego é gerado aí pela ignorância do não saber, de não sentir, de não vivenciar a verdade, né? E essa ignorância ela é superada com o amadurecimento espiritual e com exercícios aí de amor, aceitação, humildade, né? E o desprendimento ele também libera a pessoa, né, do sofrimento. Além do fator perdas, a gente também tem então o fator culpa, tá? A pessoa sente culpa sem saber o porquê, né? Que pode ser ocasionado então por diversas situações vivenciadas em um passado de outras vidas que permanecem no subconsciente, desenvolvendo assim uma rebeldia contra Deus e contra a sua existência. A pessoa ela se autopune com essa ideia de não ser merecedora da felicidade, e com a autopunição vem a autopiedade, fazendo com que a pessoa se sinta vítima das circunstâncias. Então, é necessário que a pessoa, então, assuma a responsabilidade pela sua vida, né, liberando aí dessa culpa. É importante também ressaltar que os espíritos foram criados, né, simples e ignorantes, e que uns encontram-se mais evoluídos que os outros, né, fazendo referência aí à questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, alguns espíritos só suportam as provas murmurando, permanecendo afastado das perfeições e da comprometida felicidade, e irão, então, adquirir, pouco a pouco, os conhecimentos que carecem para poder, então, percorrer a sua evolução, né, espiritual. Então, assim, a gente percebe toda a complexidade da depressão. Ela tem vários fatores, né? Então, a gente viu que tem fatores genéticos, neuroquímico e cerebral, tem o fator perdas, tem a culpa. Então, ela é uma doença, né, multifatorial, né, que tem várias nuances, né, que não deve ser de maneira alguma, então, negligenciada, né? Exatamente. E por isso, né, a importância da família e dos amigos, né? Mais um alerta é que o desconhecimento em torno do tema é um dos fatores que complica para o enfrentamento da doença, né? Muitas pessoas, elas estão deprimidas e nem sabem, né? Familiares, amigos não conseguem perceber a depressão, e isso complica para que possa ser feito o diagnóstico com antecedência e o devido tratamento para a superação, né? Daí a importância de estarmos alertando, darmos atenção às mudanças de comportamento, para que se possa, assim, ajudar a pessoa a buscar um tratamento médico, né? E espiritual também. Muitas vezes o deprimido, ele não vai por conta própria, né? Ele mesmo não vai ter força para isso. Muitas vezes ele até tem a vontade, mas ele não tem a força, né? E então essa dificuldade, né, ela pode ser muito auxiliada pela rede de apoio, que são os familiares e os amigos que estão ao seu entorno, né? Muito importante também todos se conhecerem e conhecerem as causas, sintomas, para poder identificar, né, em si mesmo e em outras pessoas quando alguma coisa não está bem. Agindo com a prevenção, nós estaremos diminuindo os casos mais graves, possibilitando a cura, né? Os familiares também são importantes na identificação da doença, dando a atenção necessária ao paciente para entender o que ele está passando. Essa rede de apoio familiar é um dos principais fatores contra a depressão e as suas consequências. O depressivo, ele pode exigir muito da família, né, dos amigos, chamando muito atenção para si mesmo e aquilo que ele está sentindo, né, colocando-se muitas vezes como um coitado que está sofrendo muito,
para justamente ele receber essa atenção das pessoas que estão ao seu redor. É um jogo psicológico que pode gerar culpa nos familiares, né? E, consequentemente, punir a família, arrastando-a para o adoecimento também. Então, é importante que os familiares não entrem no processo de servidão ao depressivo, né? Mas estar em prontidão para ajudar e se ajudar, sem entrar nos esquemas de sofrimento criados por eles mesmos. Estar pronto para estender a mão, mas firmes, né, para poder ajudar. E olhem bem essa frase, né, prestem atenção. Quando abrem mão de suas próprias vidas para viver a do depressivo, estão em servidão e não em prontidão. Ou seja, né, o quanto é importante a prevenção para não chegar nesse ponto aonde a pessoa pode, né, sem querer, não é consciente, eu vou fazer isso, né, mas adoecer toda uma família, né, porque a família ela vai ficar à mercê da pessoa que está doente, né. Então, isso a gente tem que ter muito esse cuidado, né, Patrick? Verdade, Thaís, né? Então, qual é o tratamento, então, para a depressão? Né, o tratamento, então, ele deve ser prescrito pelo psiquiatra com acompanhamento do psicólogo, né, e acompanhamento também espiritual. E somente os antidepressivos não tratam a causa da depressão, mas ajudam aí a normalizar a química cerebral e a reduzir aí os sintomas da doença. Então, a gente vai apresentar agora algumas estratégias para esse enfrentamento. Então, para melhor compreensão, a gente dividiu isso em 3 partes. Cuidado com o corpo físico, cuidados com a mente e cuidados, então, com o espírito. Então, vamos iniciar, então, com os cuidados, então, com o corpo físico. Primeira coisa, né? Prática de atividades físicas, né? Movimentar-se, né? Ajuda aí a regulamentar e aliviar a questão do estresse, né? A fortalecer o corpo, a melhorar o humor. O corpo em movimento, ele vai impulsionar a mente a se manter, então, equilibrada e ativa, né? E aí, claro, são atividades que sejam adequadas aí a seu estado de saúde. Outro cuidado é a alimentação balanceada, né? Uma dieta equilibrada e nutritiva promove aí a saúde do corpo, da mente, né? Prevenindo oscilações aí de humor e a questão também do estresse excessivo. Sono de qualidade, né? Dormir bem é essencial para o equilíbrio emocional e mental. Então, é importantíssimo a gente levar a sério a hora de dormir, né? Selecionando o que fazer, o que ver antes, né? Evitando qualquer tipo de tela, né? Que é um estimulador. E antes de dormir, né? Já ir diminuindo o ritmo, né? Então, se possível ali, a gente recomenda, faz uma meditação, faz uma oração, uma leitura, né? O sono vai aí ajudar também na recuperação de processos inflamatórios e durante o sono pode, então, ocorrer aí a recuperação e a regeneração. Então, vai ser necessário aí, então, algumas mudanças no estilo de vida, né, incluindo aí, então, hábitos saudáveis. Cuidados que a gente tem que ter, então, com a mente, né? A pessoa, quando está em depressão, ela costuma, então, se olhar com muita culpa, né, com muita raiva, ela não gosta do que está sentindo, não gosta das suas características físicas, ela sente raiva, repulsa, não gosta de si mesma, né, das suas características de vida, do trabalho, da sua identidade. Então, vem a importância do autoconhecimento. Investir em autoconhecimento, em conhecer os seus pontos fortes, em ressaltar suas virtudes, as suas qualidades, seus dons, habilidades, né? Assim fortalecer a sua autoestima, a criar empatia, né, por si mesmo, né? Se possível aí recordar então fatos positivos aí da sua vida, né? Então, muitas vezes essas pessoas nessa situação de depressão têm dificuldade, muitas vezes, de fazer esse processo de autoconhecimento, né, e de identificar suas próprias qualidades. Então, é importante, né, fazer esse trabalho de reflexão aí, né, e muitas vezes, quando a pessoa tem essa dificuldade de identificar,
né, pode pedir o auxílio, né, pede auxílio para um amigo, para um familiar, né, para ajudar a identificar essas qualidades que muitas vezes ele mesmo não consegue, né, perceber em si. Outra coisa importante, né, é reconhecer a tristeza, né, como a gente já estava falando lá no início, né, a tristeza ela tem a função de nos mostrar aquilo que tem valor em nossa vida, mas quando ela fica, né, excessiva, ela vira depressão. Então é importante a gente identificar, pois vai chegar em um ponto, né, que a pessoa perde tanto aí a referência que não consegue mais ver valor em nada e não consegue, né, se valorizar chegando a esse grau extremo. Então, é importante, para isso, descobrir o que gosta e incentivar esses gostos, né? É preciso recuperar, então, o gostar, né? Uma maneira de tentar, então, né, evitar essa tristeza, né? Outra coisa são os hobbies terapêuticos, né? Atividades, então, que trazem prazer e relaxamento, né? São fundamentais aí para reduzir o estresse e aumentar aí a sensação de satisfação. Conexão com a natureza, né? Estar em contato com o meio ambiente, vai acalmar a mente, promove aquela sensação de bem-estar, né? A natureza nos lembra, né, da importância da simplicidade, da harmonia. Também temos a gentileza e a tolerância, né? A prática de atitudes positivas e conscientes promove a harmonia, né, e favorece aí a saúde mental. Então, famílias e amigos aí são importantes nesse processo, né, de enfrentamento, né, vocês precisam ser pacientes, né, e também oferecer o apoio, né, façam elogios, lembrando a pessoa, então, das suas qualidades, né, também durante cada avanço aí dentro do tratamento, né, outra sugestão é, se possível, né, desenvolvam um hobby que vocês possam fazer juntos, né, com a pessoa, né, mas, claro, em nenhum momento, né, forcem, né, a participação dela aí. Então, né, outro cuidado é o cuidado com o espírito. Lembrando que nós somos o espírito, né? Porque nós somos espíritos reencarnados. Então, esse cuidado que a gente tem que ter é o cuidado com a nossa espiritualidade e a nossa conexão com Deus. Então, é importante aceitar a vida como ela é, com as limitações, com as oportunidades. É essencial ver a vida como uma dádiva divina, tanto nos momentos de alegria e prazer, como nos momentos de dor e limitações. Lembrando que a gente ainda está em um planeta de expiações, né? Então a dor, ela faz parte da nossa vida e muito está de como a gente encara, né, essa dor e esse sofrimento. Hábitos de rebeldia, negativismo, desvalorização da vida produzem manchas energéticas que ficam nos arquivos psíquicos mentais. É mais ou menos como uma caixa preta, né? O nosso perispírito ele vai se expandindo. Fica registrado todas as impressões das nossas reencarnações. Essas manchas pretas, elas são as coisas ruins, né? A partir do momento que a gente vai evoluindo, nosso perispírito ele vai expandindo. E essas manchas pretas, elas vão se movimentando como um sinal de alerta, né, daquilo que eu preciso melhorar. Então elas vêm à tona, né? Elas vão se movimentando, fazendo com que você se obrigue a tratar elas e curar elas, né? Então, a gente precisa fazer exercícios para que a gente possa liberar esses hábitos, porque essas manchas, elas podem criar bloqueios energéticos que se manifestam, né, de uma maneira mais ou menos intensa, dependendo do nível de depressão. Quanto mais densa essa mancha, mais intensos são os hábitos de rebeldia e, consequentemente, maior será o esforço que você tem que fazer para sair dessa situação, né? E mais exercícios no bem serão necessários para que sejam transmutadas todas essas manchas, né? Então, atividades que criam um nível espiritual bom, né, elevado, são principalmente mudanças de hábitos que devem acontecer aos poucos, né? Então, ouvir uma música
que remeta a alguma lembrança agradável, observar uma flor, um bosque, pássaros, né? A natureza é uma representação viva de Deus, né? Então, Deus está em toda a natureza. Então, essa conexão se faz também desfrutando dessa natureza. Criação de novos hábitos, né, que estimula energeticamente o cérebro a produzir neurotransmissores como endorfina, noradrenalina, serotonina, que são as substâncias que estimulam as sensações de prazer e de bem-estar. Na depressão grave, são necessários estímulos sensório-motores, né, como fazer pequenas tarefas, cuidar de uma planta, cuidar de um animal, né? Bordar, fazer tricô, fazer um bolo, enfim, essas pequenas tarefas que dão sentido à vida da pessoa que está com depressão, porque o menor esforço possível já é uma grande, né? Um grande momento para ele, né? É importante refletir no que faz bem para a gente, né? Qualquer esforço de equilíbrio sempre vai valer a pena, por menor que seja, tá? Prática de auto-amor, né? Que transforma a rebeldia em atos de mansidão, de humildade, que nos ajuda a conhecer melhor, a nos respeitar, nos valorizar. Terapias energéticas como acupuntura, reiki, homeopatia, psicoterapia, para ajudar no reequilíbrio energético perispiritual, quando realizado por profissionais que são habilitados, né? Desenvolvimento dos processos autoterapêuticos, do amor, do perdão, da fé. E aí, né, a gente sugere muito a meditação e principalmente a oração. Evangelho no lar, diariamente, né? Agindo como uma rede de proteção para o lar e os moradores que ali residem. E, muito importante, frequência em uma casa espírita, né? Passe magnético, água fluidificada e tratamento de desobsessão quando for necessário, né? E aí a gente salienta que esse último item, né, frequentar a casa espírita, ela não é apenas uma parte do tratamento, né? Mas sim uma maneira de prevenção e fortalecimento da fé, agindo como uma barreira a todos os sentimentos de impotência e desesperança que podem tentar atingir essa pessoa, juntamente, né, com o Evangelho no Lar, que também não é só uma parte do tratamento, mas deveria ser, né, diariamente realizado. Isso aí, Thaís, né? Estamos aí chegando então ao fim do nosso segundo vídeo do projeto Setembro Ano Todo. Queremos então agradecer a presença de todos e também pela excelente recepção, né, do primeiro episódio, Mente, Espírito e Equilíbrio, né, que continua disponível no canal, né, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, já fica aí o convite. Né, se possível, então, né, curtam, comentem, compartilhem. Esse vídeo, né, faz parte de uma sequência mensal de episódio que iremos, então, tratar sobre diferentes temas relacionados com as doenças mentais. A gente vai falar suas formas de prevenção, a importância do acolhimento, né, todos esses assuntos sempre, né, à luz da doutrina espírita. E convidamos, então, a todos, né, a se conhecerem, a se cuidarem, né, e a qualquer indício, né, de estarem percebendo um transtorno depressivo, procurem ajuda. Você não está sozinho. Lembrem disso, você não está sozinho. Que Deus te proteja e até, então, o próximo vídeo. Então, na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link para o autopasse guiado. O vídeo segue o estilo de uma técnica de meditação guiada que ajuda na liberação dos fluidos prejudiciais, né? A intenção é que haja uma renovação de fluidos e energias, colaborando assim para manter uma conexão consigo mesmo, auxiliando no caminho do autoconhecimento e fortalecimento mental e espiritual.
Vale lembrar que você deve fazer esse autopasse guiado em uma condição vibratória mais elevada, né? Então, o que significa isso? Fazer com fé, fazer com otimismo, né? Você estar receptivo e aberto para receber tudo aquilo que você está buscando. Não adianta, né, você querer ir no médico e não querer tomar o remédio, né? O autopasse, ele é uma excelente oportunidade para a gente verificar como andam as nossas ondas vibracionais, nos abrindo para um caminho de melhoria contínua e de autocura. Como diz o Mestre Jesus, orai e vigiai. Até mais, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.